Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai corrigir os exercícios aí da última aula. Vamos ver se teve alguma dúvida, se não teve e como que a gente está andando aí, né? Nas dúvidas, vocês me passem aí qualquer coisa que a gente vai caminhando com o decorrer da atividade aí. Vamos nós para essa correção. É a correção de montagem, né? Método de montagem e interpretação de gráficos trigonométricos, onde eu passei alguns exercícios mais para a parte de montagem, né? Número 1, atribuindo ao argumento da função os arcos notáveis, teremos a seguinte tabela. A gente tem a função, né? Que é a questão número 1, que é: esboce em um período o gráfico da função f de x é igual a 1 mais seno de x, dê o período e a imagem da função. Então, a gente atribuindo os arcos notáveis, né, que são aqueles ângulos que a gente determinou na aula em usar, a gente vai ter os valores de x. Ó. X eu tenho que é 0 graus, π sobre 2, que é 90, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π. Vou substituir o valor do x, né? Primeiro vou operar. Ó, x, se o seno de zero é zero mesmo, né? O seno do ângulo de zero é zero, né? Seno do ângulo de 90 graus. Seno de 90 é 1. Seno de 180, 180, né? O zero está de uma ponta do círculo trigonométrico, o 180 está no outro, então seria o valor oposto. Só que se o zero se o ângulo zero, o seno também é zero, não existe menos zero, né? Então o seno de 180 também é zero. Seno de 270 é menos 1, né? Porque é o oposto do que está a 90, né? E o seno de 360, né, que está junto com o de zero, é zero também. Então, eu vou ficar com seno de zero, zero, seno de 90 graus, que é π sobre 2, 1, seno de π, que é 180 graus, zero, seno de 3π sobre 2, que é 270 graus, menos 1, e seno de 360 graus, que é 2π, zero. Então, eu já resolvi essa parte aqui, né? Vou resolver agora substituir isso aqui por esses valores e fazer a soma. Ó, 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. 1 mais menos 1. 1 positivo e 1 negativo. 0, né? 1 mais 0, 1. Daí a gente tem os pontos x e f de x. Obtemos nossa tabela, podemos então esboçar o gráfico. Esboçando o gráfico, a gente tem que, quando x é 0, y é 1. Ó. O x não andou nem para a direita nem para a esquerda, o y é 1. Quando x é π sobre 2, o y é 2. Ó. π sobre 2, y 2. Quando x é π, o y é 1. Ó. π, 1. Quando x é 3π sobre 2, o y é 0. E quando x é 2π, o y é 1. Então, daí, analisamos o gráfico, temos que a imagem da função é 0 e 2. Lembrando, né, que a imagem sempre vai ser o maior e o menor. Então,
o máximo, 2, o mínimo, 0, né? E o período é de 2π radiano, porque é onde se repete, ó. Porque aqui em 2π, se eu for botar, se eu for dar continuidade aqui, ó, aumentar esses valores aqui, eu vou repetir esse mesmo comportamento aqui. Então, eu tenho que o período dele é de 2π em 2π. Show? Basicamente é isso. 2, a mesma coisa, né? Esboce em um período o gráfico da função g de x, 2 seno de x, deu o período e a imagem. Vou fazer a mesma coisa, ó. Na verdade, aqui, ó, eu tenho os mesmos valores em cima, porque eu estou falando de seno também, né? Ó, o x sempre vai ser 0, 2π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π, que é 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, porque são os arcos notáveis. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, seno de 2π é 0. Vou substituir, né? Só que agora é uma multiplicação. Já mudou um pouquinho, ó. 2 vezes seno de x. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Daí a gente já tem os pontos, né, x e g de x. Fizemos a tabela e agora a gente vai esboçar o gráfico. Ó. Quando x é 0, y é 0. Então, ó, já começando a imagem. Já foi um pouco diferente da outra, né? Quando x é π sobre 2, ó, o g de x é 2. Então, ó, lembrando sempre que os ângulos, né, vão ficar no eixo do x, né, e os valores no eixo y, que são as imagens. π sobre 2, o valor é 2. Para π, o valor é 0. Para 3π sobre 2, o valor é menos 2. E para 2π, o valor também é 0. Então, se a gente for analisar, quem são as imagens? As imagens é essa daqui e essa daqui. Então, é menos 2 e 2. E, novamente, né, esse período vai se dar de 2 em 2π. Porque se eu continuar fazendo aqui de 90 em 90 graus, eu vou ter novamente o mesmo comportamento da reta, subindo aqui, descendo, subindo de novo e assim sucessivamente. Que é o que determina a relação do período, né? A repetição do comportamento que eu já tenho. 3. Também esboçar gráfico. Eu botei bastante exercício para esboçar gráfico para a gente poder ver o comportamento de vários modos dessa função, né? Novamente, a gente vai usar os arcos notáveis, né? X é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos lá, vamos resolver. Ó. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1. Lembrando que aqui a gente está olhando o círculo trigonométrico em relação aos eixos x, tá? Por isso só tem esses valores. Cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o cosseno de 2π é 1. Resolvi o cosseno de x, né? Cosseno dos ângulos que eu determinei, que são os ângulos mais fáceis que tem para trabalhar. Então, vou substituir. Só que aqui ó, é menos 2. Então, vamos fazer essa multiplicação. Ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes menos 1,
2, menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, fazendo a tabela, a gente determinou os pares x e h de x da função trigonométrica que a gente teve. Depois de determinar os pares, a gente vai traçar a curva no plano cartesiano. Lembrando sempre que os valores estão em y e os ângulos estão no eixo x. Ó, quando o ângulo é zero, eu tenho que a imagem dessa função vai ser menos 2. Ó, 0 e menos 2. Ó, 0 e 0, na verdade, quando é π sobre 2, o valor é 0. Quando é π, o valor é 2, né? Quando é 3π sobre 2, a função me dá o valor 0. E quando é 2π, a função me dá o valor menos 2. Se eu for analisar, né, novamente, quem são as imagens? O mínimo e o máximo. Então, o mínimo, menos 2, o máximo, 2. E, novamente, ó, se eu deslocar esse gráfico aqui e botar aqui, ele vai continuar no mesmo comportamento. Então, o período da função é de 2 em 2π. Aqui, nesse caso, eu já consigo fazer coisas diferentes. Aqui também eu consigo, mas aqui, ó, eu consigo fazer coisas, já determinar uma outra coisa. Eu consigo determinar as raízes. Ó. A raiz dele, ó, é quando o y é 0. Então, a raiz dele é π sobre 2 e 3π sobre 2. Que aí são os valores, né, que zeram a função com relação ao ângulo a função que eu tenho, né? Então, essas são as raízes, né? Nesse caso aí. Não foi perguntado, né, as raízes, mas tem como a gente fazer desse jeito aqui. Ó. Aqui também tinha como eu saber a raiz, né? Nesse caso aqui a raiz é π. Aqui também, né? Quando a raiz é o valor que zera y, né? Então não é difícil de saber. Aqui é a mesma coisa, né? Novamente construir o gráfico, né? Aí novamente, ó, 3x sobre 2 é igual a 0. Tá. Então, aqui eu igualei, né? A mesma coisa, né? Isso aqui igual a 0, aí vai dar 1. Aí isso aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Então, vou substituir agora. Se eu resolvi isso aqui, ó, eu resolvi isso aqui, né? Então, vou lá. 3 vezes 1, 3, né? Aí aqui, ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Aqui, ó, os valores de x são esses aqui, ó. Então, eu vou substituir isso aqui no valor de x, ó, e vou ver o que eu consigo. Ó. 0 vezes 3, 0. 0 dividido por 2, 0. π sobre 2, né? π sobre 2, que é aqui. π sobre 2, vou botar aqui, vai dar 3π sobre 2, sobre 2, né? Vou fazer, multiplica a primeira, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí eu achei, ó, 3x sobre 2, esses resultados aqui, ó. Mas o meu x, ó, vai ser esse aqui.
Meus resultados de x vão ser esse aqui, tá? Aí é porque eu igualei, ó. 3x sobre 2 igual a 0, dá 0. 3x sobre 2 igual a π sobre 2, vai dar π sobre 3. 3x sobre 2 igual a π, vai dar 2π sobre 3. 3x sobre 2 igual a 3π sobre 2, vai dar π, né? 3π sobre 2 igual a 2π, eu vou igualar esse com esse, que vai dar esse aqui, ó. Então, esse aqui são os meus valores de x, ó. Ok? Aí a gente já tem, né, os valores de x e os valores de y, né? Aqui ficou até, essa tabela está até um pouco estranha, né? Porque o x está aqui embaixo. A gente podia ter botado os valores de x em cima. Podia ter botado aqui, né? Primeiro e depois os valores de x e resolvendo os valores de y. Mas dá para entender. Eu igualei esse, eu igualei a esse, que deu esse. Esse 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 eu igualei a esse, que deu esse. Show? Nada muito complexo, vai cair em regra de 3 nesse caso, multiplica cruzado que a gente consegue achar. Então, a gente achou x e achou y. Podemos montar o gráfico. Ó. Quando x é 0, y é 3. Então, ó, x não andou nem para a direita nem para a esquerda, x 0, y 3. Quando x é 3π, o y é 0. Tá? Quando x é 2π sobre 3, o y é menos 3. Quando x é π, o y é 0. Quando x é 4π sobre 3, o y é 3. Analisando, a gente tem as imagens sendo o máximo e o mínimo, né? Ó, nesse caso aqui, ó, a imagem aqui é menos 3 e aqui é 3, então a imagem é menos 3 e 3. E o intervalo, né, o período da função vai ser 4π sobre 3, ó, porque a partir desse ponto aqui, eu vou repetir, vai acontecer repetição do mesmo comportamento do gráfico. Então, nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui vai ser o meu período. O meu período é 4π sobre 3. Geralmente, ó, o último valor de x, ó, vai ser o período. Geralmente, tá? Depende de como acontece o comportamento da reta. Mas nesses nossos casos aqui, o período sempre está sendo o último valor de x, né? Que é o valor de x para 360 graus, né? Porque se a volta é inteira, então a partir dessa volta inteira, novamente vai começar a repetir o mesmo comportamento, que vai ser o nosso período, né? Vamos para cima. Universidade Mackenzie de São Paulo, né? Considere o esboço do gráfico da função trigonométrica f de x igual a cosseno de x entre 0 e 2π. A reta que passa pelos pontos P e Q define como eixo de coordenadas um triângulo de área, ó, P e Q. Então, ó, P e Q. Dada a função, ó, f de x é igual a cosseno de x, temos que, ó, f de 0, né, porque como Q aqui é 0, ó, f de 0 é igual a cosseno de 0, que é igual a 1. Então, ó, P é 0 e 1, né? Porque aqui, ó, no P, o x não foi nem para a direita nem para a esquerda, então o x é 0. Então, substituindo na função, vai ficar f de 0 igual a cosseno de 0, que é igual a 1. E, para a gente achar o Q, né? Aí a gente tem, ó, P é igual a 0 e 1. Para a gente achar o Q, ó, f de x é igual a 0. Por quê? Porque aqui, ó, o x correu, né? O x andou para a direita, mas o y não. O y está em cima da linha. Então, o f de x que é igual a 0. Então, o resultado disso vai ser igual a 0, que vai ser uma das raízes da nossa função, né? Então, vai ser, ó, cosseno de x é igual a 0, x é igual
O ângulo que tem o cosseno igual a zero é o π sobre 2. Então, ó, o Q é igual a π sobre 2. Portanto, a área do triângulo OPQ é dada por 1 meio vezes π sobre 2 vezes 1, que é igual a π sobre 4, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Vai dar 1 sobre 4. Galerinha, a princípio é isso. Aguardo as dúvidas aí. Fiquem à vontade para me mandar as dúvidas. Fiquem com Deus aí. Grande abraço.